do Zumbi dos Palmares e um momento para nós refletirmos a respeito de toda uma história de luta que continua em pleno 2025. Sábado também foi feriado, dia da proclamação da República, mas é feriado no sábado, né? Nessa semana que a gente sente mais a diferença. Inclusive, a Thaís Freitas já adiantou que nesta semana Edson Freitas está já presente conosco. Edson Souza, jornalista que todas as noites está no Band Cidade ao lado do Walter Sena, estará também aqui no Manhã Bandeirantes na próxima quinta e sexta-feira. Mas hoje, eu, Heitor Fredo, convido você a ficar por dentro do que é notícia em Campinas e na região metropolitana, com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada de importante neste dia 17 de novembro de 2025. Obrigado pela sua companhia, pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você acompanha a nossa programação pelo portal bandmulti.com.br, a agilidade da informação 24 horas por dia no portal do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que também tem a aba ao vivo para você nos acompanhar de onde você estiver. Um ótimo dia para você que está conosco pelo aplicativo Band Play ou pelos demais aplicativos das lojas do seu celular. E a você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens, transmissão já iniciada dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. De onde falamos para youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com a equipe técnica já a postos. Tem o Leandro Lopes na Central Técnica, o Edson Freitas na mesa de som e a coordenação é do Gil Kleber. Obrigado a você que até às 11h30 da manhã participa conosco pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 19 97102 1493. Quero começar essa edição do Manhã Bandeirantes trazendo para você informações sobre bloqueios que acontecem em função de obras em ruas e avenidas importantes de diferentes bairros e regiões aqui de Campinas. Nesta manhã de segunda-feira, tem bloqueios em 2 trechos em ruas na região da Vila Lemos. Atenção, você que nos dá carona pelo FM 85.7, a INDEC faz apoios operacionais na Vila Lemos, com a interdição na rua Alaide Nascimento de Lemos, na altura do número 130. É um trecho que fica entre a rua Joaquim de Paula Souza e a rua Avaré. O fechamento começou mais cedo, por volta de 8h30 da manhã, está previsto para continuar até as 3 horas da tarde, para o içamento de uma máquina retroescavadeira com uso de guindaste. Esse trabalho é de responsabilidade da Sanasa. A INDEC programou desvio pelas vias Joaquim de Paula Souza, pela Guarani e pela rua Avaré. Um outro bloqueio que já acontece nesta manhã de segunda-feira é no Jardim Nova Califórnia. Um bloqueio na rua Professor Moacir Santos de Campos, próximo ao número 511. Fica entre a Avenida Royal Palm Plaza e a rua Doutor Agemiro Orlando Dotto. A interdição também está previsto para acontecer até às 3 horas da tarde e, nesse caso, o que está acontecendo por lá é a ligação de esgoto, também como uma obra da Sanasa. A INDEC programou o desvio pela Royal Palm Plaza, pela Monsenhor Luiz Fernandes de Abreu e pela própria Doutor Agemiro Orlando Dotto em outro trecho mais distante do número 511. Equipes da INDEC estão no local, a placa de sinalização e a informação para você que está acompanhando a Rádio Bandeirantes é que, se puder, evite o trecho, se não, fique atento aos locais que estão com bloqueio parcial. Nesta segunda-feira, tem outra obra acontecendo também em Campinas, com a INDEC fazendo a implantação do piso rígido. O concreto sendo colocado por ser mais resistente do que o asfalto em pontos de ônibus da rua Doutor Buarque de Macedo. É próximo ao número 35, antes do entroncamento com a Avenida Barão de Itapura. Isso tudo na região da Vila Nova, aqui em Campinas. Os trabalhos começam hoje, 17 de novembro, mas só estão programados para terminar no dia 30.
Isso se as condições climáticas favorecerem. Por conta da obra, a faixa da direita da Doutor Buarque de Macedo tem bloqueio viário para todos os veículos. E ali circulam linhas de ônibus que também são impactadas. A linha 240, que faz Jardim Garcia Shopping Dom Pedro, a 244 Shopping Dom Pedro Rodoviária, a linha 332, que é do Hospital de Clínicas da Unicamp, e a linha 333, que segue para o terminal Barão Geraldo. O ponto de parada para os usuários será alguns metros antes do ponto tradicional na Doutor Buarque de Macedo, que é justamente onde a obra está acontecendo. Então, fique atento, é ali na região entre os condomínios de prédios que os ônibus agora estão fazendo a parada, tanto de embarque quanto de desembarque. Se tiver alguma dúvida quanto ao novo ponto, você pode entrar em contato com a INDEC pelo telefone 118 118 e assim também saber exatamente onde esperar o seu ônibus, o veículo que você depende para ir ao seu trabalho, para fazer as suas atividades e não ser pego desprevenido. Às 10h08, Manhã Bandeirantes também traz informações sobre as rodovias que cotam o nosso interior paulista. E olha, com um assalto registrado neste final de semana no pedágio da rodovia Anhanguera, trecho de Valinhos, a praça de pedágio de Valinhos, foi alvo de uma cena em que 2 homens, um de 21 anos e um de 24 anos, foram presos em flagrante. Um terceiro jovem, adolescente nesse caso, estava nessa ação e foi apreendido. Eu estou falando de um rapaz de apenas 13 anos que participou desse assalto a uma praça de pedágio. Com os suspeitos foram apreendidos R$ 165 em dinheiro e 3 aparelhos celulares. O adolescente disse à polícia que foi obrigado a participar do crime. Armas foram utilizadas, mas até aqui não foram localizadas. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que as vítimas relataram que foram abordadas com armas de fogo e facas. O roubo aconteceu no quilômetro 81 e as equipes fizeram buscas pelo bairro Vale Verde, próximo à região do pedágio e as proximidades também ali do limite entre Campinas e Valinhos. 2 pessoas consideradas suspeitas pela PM foram encontradas. Por quê? Pelas características descritas pelas vítimas do roubo. Um dos suspeitos abordados confessou a participação no assalto. Com ele, a Polícia Militar apreendeu uma quantia em moedas. Ele apontou a localização do adolescente, que também agiu no crime. E ele, que estava em casa, foi quem relatou alguns detalhes a mais sobre essa abordagem. Diz que foi obrigado, como eu informei, a participar desse assalto após receber uma ameaça de morte de um dos envolvidos que estaria armado. O adolescente foi encaminhado à unidade de internação provisória, fica à disposição da Vara da Infância e da Juventude, enquanto os 2 maiores de idade foram presos em flagrante pelo assalto e pelo crime de corrupção de menor. A informação deste momento é que eles devem passar nesta segunda-feira por audiência de custódia, enquanto ainda seguem as buscas para localizar a arma de fogo e a faca que foram vistas pelos trabalhadores da praça de pedágio e que até o momento ainda não foram apreendidas. Para quem utiliza nesse momento o sistema Anhanguera Bandeirantes, a Anhanguera Bandeirantes tem nesta manhã de segunda-feira boas condições de tráfego para o motorista que segue para Campinas. Na pista sentido interior, sem nenhum ponto de lentidão ou de congestionamento, inclusive na Praça do Pedágio de Valinhos, o trânsito considerado normal pela concessionária. O problema maior é para quem segue para a capital paulista. Na rodovia Anhanguera, aquele trecho tradicional de lentidão na passagem por Jundiaí, do quilômetro 62 ao quilômetro 70, e na chegada a São Paulo, reflexo do congestionamento das marginais. Não é diferente na rodovia dos Bandeirantes, trânsito um pouco mais carregado na passagem por Jundiaí, entroncamento com a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, essa sim está mais carregada, e depois o motorista só diminui a velocidade quando chega à cidade de São Paulo. E quando chegar na capital,
O motorista vai encontrar alguns trechos com lentidão na região da Vila Sônia por conta de uma ocorrência policial que mobiliza e movimenta nesta manhã as equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana. Tem interdição na região da Zona Oeste nesta manhã de segunda-feira por causa de uma troca de tiros que termina com um suspeito morto, 2 feridos, 1 detido. A Polícia Militar isolou a Avenida Eliseu de Almeida para a preservação do local para a perícia. Isso provoca lentidão em boa parte da Zona Oeste e também da Zona Sul, onde fica a região da Vila Sônia. A interdição vem desde a madrugada, próximo ao pátio da linha 4 amarela, também impactando a vida de quem utiliza o transporte público, no caso o metrô. Vamos à capital paulista saber mais sobre essa ocorrência policial que mobiliza os agentes da lei na manhã desta segunda-feira. A Caroline Correia está conosco e vai trazer informações tanto de orientação para o motorista que segue para a capital paulista, quanto da investigação policial. Muito bom dia para você, Caroline. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. O trânsito está bastante carregado, até porque a Avenida Eliseu de Almeida está interditada e esse trânsito chega já até Taboão da Serra, segundo o que a CET passou para a gente. Vou pedir para o Léo agora derivar aqui. A Polícia Civil, através da perícia, está fazendo então todo o trabalho agora. Eles chegaram tem pouco mais de 30 minutos, fizeram as marcações dos tiros, ao menos 20 tiros foram marcados aqui no chão, né, das cápsulas deflagradas, e as informações que coletamos aqui e que a Secretaria de Segurança Pública passou para a gente é que 4 criminosos estavam nesse carro. Eles tinham a polícia recebeu a informação de uma tentativa de roubo desses indivíduos, desses criminosos, e a polícia deu ordem de parada. Isso aconteceu por volta da 1 da manhã deste domingo. Eles desobedeceram a ordem de parada e começaram a trocar tiros com a polícia. Nenhum agente da Polícia Militar ficou ferido. 4 criminosos, então, fizeram essa troca de tiros. 3 deles foram baleados, mas essa troca de tiros começou aqui e terminou a cerca de 100 metros daqui da Eliseu de Almeida. Um morreu, 2 ficaram feridos e estão no hospital agora internados sob escolta policial, e o outro foi detido. Essa é a informação que a gente conseguiu coletar aqui e também que a Secretaria de Segurança Pública passou pra gente. Mas a cena impressiona, né? São muitos tiros, o carro virou uma peneira. Tem roupas espalhadas por aqui, tinha celular, o sangue ainda tá espalhado por aqui também, e isso tá impactando muito o trânsito. Inclusive, vou pedir pro Léo derivar, puxar um pouquinho aqui pra gente também, para mostrar o trabalho da CET nesse local. Olha, eles tiveram que dividir uma das faixas, né, da Eliseu de Almeida para poder tentar amenizar o trânsito aqui da região, mas o pessoal hoje chegou atrasado no trabalho sim, viu? Olha, dá pra gente ver aqui esse trabalho reverso, como a CET me explicou, para poder fluir um pouco o trânsito. Tá impactando bastante, então quem vai usar a via aí nas próximas horas, toma cuidado, tenta ver uma alternativa, porque o trânsito tá bastante carregado por aqui, pessoal. Muito obrigado, Caroline Correia, pelas informações desta troca de tiros que marca o início da semana também aqui no estado de São Paulo. Nesta manhã, ainda falando sobre o trânsito aqui na região metropolitana de Campinas, trânsito carregado e lento na rodovia Dom Pedro I, neste momento no trecho de Atibaia. Equipes dão continuidade em obras para a construção de uma 3ª faixa de rolamento e o bloqueio acontece para a movimentação de maquinário no sentido norte da rodovia Dom Pedro I, na altura do quilômetro 93. Então, isso provoca uma curiosidade também de quem segue na pista na outra direção. Então, atenção a você que vai passar pela região de Atibaia. Trânsito é carregado, a pista norte é a pista sentido Campinas. Então, é no trecho de quem está vindo para a cidade de Campinas que a obra acontece, provoca lentidão, porque apenas uma faixa está liberada. São 2 faixas de rolamento. A faixa da esquerda está interditada para a construção da obra, para a construção dessa 3ª faixa. Então estão liberadas a faixa 2 e a faixa de acostamento, que, se necessário for, durante o dia, em horário de pico, pode ser utilizada para desafogar o trânsito. Não é o que acontece agora,
está fluindo apenas por uma faixa do quilômetro 83, já passando de 1,5 km, chegando a 2 km de lentidão nesse trecho para o motorista que está em Atibaia e segue sentido Campinas. Aliás, por falar em Campinas, um acidente curioso foi registrado no final de semana por aqui, em que uma motorista acabou atingindo uma série de postes, provocando também a interrupção de energia elétrica e o acesso à internet em um bairro. O repórter Igor Val é quem vai trazer para a gente a dinâmica dessa colisão e as consequências disso, inclusive com o trabalho realizado tanto pelas concessionárias de internet quanto a concessionária de energia elétrica Igor Val. Os moradores da região do Campo Belo sofreram com a falta de energia elétrica causada por um acidente de trânsito. Esses 3 postes no chão foram derrubados com a força do impacto de uma batida. Uma motorista perdeu o controle desse veículo prata e causou o acidente. Ela sofreu ferimentos leves e foi socorrida para a unidade de pronto atendimento UPA São José. Ainda pela manhã, as equipes da CPFL iniciaram os trabalhos de substituição dos postes. A falta de energia causou prejuízo para uma estação de tratamento. Uma bomba parou de funcionar. E por esse motivo, o esgoto vazou na rua. A via começou a alagar com um vazamento, mas a Sanasa enviou equipes para o local a fim de limpar os resíduos. 10h18 e uma loja que fica em pleno centro de Campinas foi furtada 2 vezes na mesma madrugada nesse final de semana. O prejuízo estimado é de cerca de R$30 mil. O comércio fica na rua José de Alencar. A primeira invasão, apontada pelas imagens das câmeras de monitoramento, ocorreu por volta de 2 horas da madrugada. Essa loja, ela tem como venda principal artigos como camisetas, bonés, tênis, outros produtos de vestuário. 2 da manhã, os criminosos entram pela primeira vez. Arrombam o local, destroem o teto do estabelecimento e levam dinheiro, roupas e bonés. Passadas 3 horas, às 5 da madrugada, de sábado para domingo, a câmera registra mais uma invasão pelo local. Até o momento, ninguém foi preso. A estimativa do que foi levado. Dinheiro no caixa nem era tanto, era mais aquele trocado para a abertura do comércio na segunda-feira, não ter ali o caixa vazio se alguém fosse fazer a compra em dinheiro. Hoje a gente sabe que as principais modalidades de escolha do cliente são débito, crédito ou Pix, mas a loja ainda tem uma quantia em dinheiro. O prejuízo maior mesmo é dos produtos que foram levados, então essa estimativa chega a cerca de R$30 mil e os danos na estrutura desse prédio. As câmeras mostram pelo menos 3 pessoas agindo numa das ações. E agora, além de investigar quem estava ligado no crime, a polícia quer saber se o mesmo grupo entrou 2 vezes no estabelecimento e se essas roupas tinham um destino certo para que os receptadores também sejam criminalmente punidos. Às 10h20, vamos mudar um pouco de assunto porque a Prefeitura de Campinas alerta para a necessidade de quem ainda não está em dia com a vacinação, seja ela de Covid-19, seja ela de gripe, seja ela de qualquer outra doença que tenha a proteção através das vacinas, faça isso e procure antes desse período de férias. Inclusive, a rodoviária se transformou num ponto avançado de vacinação para aquele pensamento. Se o campineiro não vai à vacina, a vacina vai até o campineiro. A repórter Lucimeire Ramalho conversou com a coordenadora do programa de imunização, Shaula Vizelli, e foi até a rodoviária conhecer algumas dessas pessoas que aproveitaram a passagem por Campinas ou o período de viagens, feriado que passou, feriado que está por vir, para também colocar em dia a caderneta de vacinação. O espaço para a vacinação foi montado na entrada da rodoviária.
Vários funcionários dos centros de saúde trabalharam para atender a população. São pessoas que estão aproveitando o feriado para viajar, que estão chegando de viagem e até funcionários do terminal. Eu vim aqui para usar o banheiro, né? O toalete aqui, aproveitei e vim. Daí eu vi e falei assim, vou atualizar minha vacina de gripe, estava atrasada, né? Então eu aproveitei para atualizar. Eu assistindo a TV, eu vi que até a campanha aqui. Eu saí para caminhar, né? Aproveitei e colocar a vacina em dias. O objetivo da Secretaria da Saúde, com a vacinação sendo feita assim em pontos estratégicos da cidade, é justamente facilitar o acesso da população ao imunizante. Desse jeito, fica mais fácil vacinar o público-alvo. Um dos nossos maiores objetivos é ampliar o acesso de todas as pessoas às vacinas. E quando a gente vai até elas, o sucesso é garantido. Muitas pessoas aproveitam ali a oportunidade e no terminal rodoviário tem sido de uma ação de muito sucesso. Quem passou pelo posto móvel pôde atualizar a caderneta com as vacinas do sarampo, da catapora, cachumba, rubéola, febre amarela e gripe. Uma ação importante que rende bons resultados. Mas ainda assim, algumas vacinas estão com aplicação bem abaixo do ideal. A vacina contra a febre amarela em 2024 atingiu 85,55% da meta. O ideal é chegar a pelo menos 95%. E a vacina da gripe neste ano também está abaixo do previsto. Apenas 57% dos idosos e das gestantes se vacinaram. E entre as crianças, apenas 53%. E uma dica importante, para você que vai viajar no fim do ano, dá aquela verificada na caderneta de vacinação para evitar problemas e curtir o descanso protegido. Em viagens a gente quer se divertir, não quer se preocupar com nenhuma doença. Tá na dúvida, vai viajar, não espera a última hora, procura o centro de saúde, a gente avalia e faz a vacina que for preciso. Isso vale para o feriado que está por vir nesta semana também, para as festas de fim de ano e com essa mudança doida no tempo, com a amplitude térmica que a gente está vivendo, nosso corpo sente a diferença. Nesta manhã de segunda-feira, por exemplo, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando quase 25 graus. Num dia que a gente pode dizer que é quente, porque a menor temperatura registrada hoje foi por volta das 7 da manhã, com 21,6 graus. Então, uma segunda-feira em que a mínima até aqui está na casa dos 21 graus, com vento próximo a 11 km por hora e a umidade relativa do ar em 80,8%, significa que teremos uma segunda-feira quente e uma semana daquelas com cara de verão? Ou será que não? Nath Luquez, muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Não? Pois é, não. Semana vai ser aquela balança de novo. Hoje, a sensação é essa, abafamento, porque tem bastante umidade, a umidade permanece elevada e a cidade tem pouca abertura de sol, porque depois de um finalzão de semana abafado, com chuva isolada na região, a semana começa realmente com esse mesmo tempinho. Tempo nublado, muitas chuvas. Esse padrão deve continuar até amanhã, quando os sistemas finalmente vão se afastar, a frente fria, os cavados. Na quarta-feira, o sol volta a predominar, as temperaturas ficam altas, podendo chegar ali aos 30 graus novamente. Ainda existe bastante nebulosidade no sudeste e por isso ainda tem previsão de chuva durante essa madrugada do dia de hoje. Amanhã chove e essas pancadas podem vir com forte intensidade. Na quarta-feira, as pancadas se afastam, o sol volta a predominar, mas a grande questão é, e o feriadão? A semana deve terminar com sol na região, porém, final de semana, sexta, sábado e domingo, uma nova frente fria deve se aproximar e derrubar as temperaturas. Mais calma, que até lá muita coisa pode mudar. Para hoje, a máxima é de 26 graus. Às 10 horas e 25 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre um assunto que, infelizmente, a gente tem tratado com muito mais frequência do que deveria. Afinal, não deveria nem ser um assunto na nossa sociedade. Estamos falando de casos de feminicídio. Dados atualizados do Mapa Nacional da Violência de Gênero apontam que no primeiro semestre desse ano de 2025 foram registrados 718 casos de feminicídio no Brasil. Isso depois de um apontamento que já mostrou um recorde no ano de 2024.
A gente vai tratar sobre esse tema do aspecto também sobre os relacionamentos. Em que momento os sinais de violência começam a aparecer? Quais são os alertas que precisam ser vistos não apenas por quem está na relação, mas que podem ser observados por quem convive com esse casal? São temas que a gente vai conversar com uma especialista no assunto em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. E o pagamento da primeira parcela do 13º salário deve ser feito pelos empregadores até 28 de novembro de 2025. O valor da primeira parcela corresponde a 50% do salário bruto, somado à média dos adicionais recebidos ao longo do ano, sem descontos de INSS ou imposto de renda. O benefício, oficialmente chamado de gratificação de Natal para os trabalhadores, foi instituído pela Lei 4.090 de 1962 e garante ao trabalhador com carteira assinada o recebimento de um salário extra ao final de cada ano. O prazo da primeira parcela foi antecipado em 2025. A legislação prevê que o pagamento da primeira parcela ocorra entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. Em 2025, porém, o dia 30 de novembro cai em um domingo, o que impede a compensação bancária. Por isso, o prazo limite foi antecipado para sexta-feira, dia 28. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã e mais 30 minutos, 10h30 da manhã, de volta com o Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Na última sexta-feira, o Judiciário Brasileiro lançou a campanha inédita de combate ao feminicídio do Brasil. Isso ocorreu durante o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que acontece em São Luís, no Maranhão. O tema é Judiciário pelo Fim do Feminicídio, uma campanha que aposta na educação e na comunicação como ferramentas para conscientizar a sociedade na luta contra a violência doméstica. São propostos alguns questionamentos e esclarecimentos às mulheres, de modo a favorecer a identificação de situações de possível risco que possam evoluir para o feminicídio. E a preocupação, ela é urgente na nossa sociedade. Dados atualizados do Mapa Nacional da Violência de Gênero apontam que no primeiro semestre de 2025, de janeiro a junho, foram registrados 718 feminicídios no Brasil. O levantamento é elaborado pelo Observatório da Mulher contra a Violência,
organizado pelo Senado Federal, apontando ainda outros tipos de violência contra a mulher na nossa sociedade. Isso depois do Brasil atingir um número recorde em 2024. Desde 2015, feminicídio é um crime no nosso Código Penal. E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, demonstrou que, ao todo, em 2024, foram 1.492 mulheres mortas pela condição de serem mulheres, o que representa uma média de 4 mortes por dia. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes convida, nesta segunda-feira, primeiro você a também refletir, entender um pouco mais sobre esse comportamento da sociedade. E para isso, nós temos aqui no nosso estúdio a Daniele Vidotto, psicanalista especializada no atendimento a mulheres, para a gente entender um pouco mais sobre como esse comportamento da nossa sociedade estimula números cada vez mais preocupantes. Daniele Vidotto, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Prazer e obrigado por atender o nosso convite. Obrigada, bom dia, Heitor, Nath, Bom dia. e você ouvinte da Rádio Bandeirantes, muito obrigada, viu? Daniele, quando o Poder Judiciário faz uma campanha para alertar sobre os sinais da violência, isso significa que boa parte da sociedade ainda não consegue identificá-lo. Você tem acompanhado isso muito de perto, mulheres que estão, às vezes, num ciclo de violência e não se dão conta disso? Com certeza, Heitor. Infelizmente faz parte, né, da nossa rotina, da minha, né, principalmente que atendo mulheres. E a pergunta que fica é, muitas vezes, a gente olha para um relacionamento, a gente vê que aquele relacionamento é tóxico, que não tá legal, né, para ambos, mas aí o que acontece é que a mulher não consegue sair da relação. Mesmo ela sendo maltratada, mesmo ela sendo humilhada, muitas vezes chega a agressão física e mesmo assim ela não consegue sair da relação, ela não tem a consciência, ela não tem forças para sair daquela relação. Por quê? Muitas vezes tem muitas coisas ligadas no subconsciente dela, no inconsciente dela, que ela precisa cuidar, tratar, para ela sair de uma dependência emocional. Além da dependência emocional, que é você imaginar que aquela pessoa, apesar de tudo, faz por amor aquele gesto de violência, quais são outros fatores? Dependência financeira, a pressão da sociedade. O que faz a cabeça dessa mulher entender que, ao invés de vítima, ela às vezes se sente culpada por um relacionamento agressivo? Olha, a dependência financeira também é bem recorrente. Tem muitos homens que um gesto de carinho e de amor prende essa mulher, né? Faz com que ela se sinta realizada por pagar contas. Ai, amor, não precisa trabalhar, deixa que eu cuido de tudo, você vai cuidar da casa, dos filhos. Como um ato de amor. Mas depois vira um fato de conseguir prender essa mulher no relacionamento. E aí a mulher depois, ela se vê anos fora do mercado de trabalho, muitas vezes com filhos, e tem que manter esse relacionamento porque ela não tem para quem recorrer, ela não tem uma rede de apoio. A rede de apoio é muito importante na vida dessa mulher. Pode ser família e muitas vezes amigos próximos, mas ela precisa ter uma rede de apoio para ela conseguir sair, para ela conseguir viver, conseguir ter outros meios de se manter. Tem muitas mulheres que abrem mão da sua felicidade, da sua vida, por causa dos filhos. Nath Luquezzi, estamos conversando com a psicanalista Daniele Vidotto sobre os números cada vez mais alarmantes de violência contra a mulher aqui no Brasil. Bom dia. E muitas das vezes essa mulher até consegue sai de casa e tudo mais, mas é nesse retorno, nesse retrocesso que ela volta para casa que as coisas acontecem.
Como é que é a cabeça dessa mulher e como que ela pode ter essa volta de uma maneira consciente, talvez? Olha, a maioria delas não consegue sozinha. Então, o fator aqui importante é ela reconhecer. Primeiro ponto, reconhecer que ela precisa de ajuda para ela conseguir sair desse relacionamento, desse ciclo e buscar a sua felicidade, a sua independência. Então, isso é muito importante. Primeiro ponto. E segundo ponto, pode ser na terapia, né? Eu atendo mulheres do Brasil inteiro, até fora do país, brasileiras que moram fora do país, que acontece esse meio, a terapia, ela consegue trazer essa consciência para a mulher, consegue fazer ela entender quais são os pontos. Porque o relacionamento ruim, ele não começa ruim, ele começa maravilhoso, ele começa bem, a mulher tratada bem, sendo valorizada. Só que chega um momento em que isso se perde. Só que a mulher, ela fica tentando resgatar o início daquele relacionamento, que era bom. E aí ela se sente culpada, porque ela pensa, o que eu fiz para mudar esse relacionamento? O que eu fiz para esse homem mudar comigo? Mas, na verdade, não é sobre ela, é sobre ele. É sobre um padrão de comportamento dele. E aí a mulher precisa pedir ajuda. Esse é o primeiro ponto. E a rede de apoio é muito importante. Eu vejo mulheres que permanecem em lugares, em momentos horríveis, em lugares horríveis, porque ela não tem uma rede de apoio. Nessa vida de jornalismo, Daniele, a gente cobriu, infelizmente, já muitos casos em que há uma história que parece se repetir. Um relacionamento que no início tem uma pontinha de ciúmes, o ciúmes vai se tornando um controle, o controle vai se tornando um sentimento de posse. Em muitas dessas histórias, na hora da vítima procurar ajuda, seja por parte das pessoas próximas, seja por parte das autoridades, sempre vem um mas. O que aconteceu para ele ficar assim? Mas será que você não está exagerando? Mas será que você também não tem uma participação? Qual a importância desta rede de apoio, dar credibilidade para o que a mulher fala? Independente dela ter naquele momento provas, ela sabe o que ela está vivendo. A falta de credibilidade faz com que a mulher muitas vezes se sinta culpada quando ela é vítima? Com certeza. Infelizmente, a voz da mulher não tem uma credibilidade, né? Muitas vezes, não estou generalizando, né? Mas muitas vezes. Muitas mulheres sofrem abuso sexual e elas não falam. Elas não têm coragem de falar por não ser validada. Então, ter a dúvida, isso com certeza faz a mulher pensar 10 mil vezes antes de falar, antes de denunciar. A denúncia contra o marido, a denúncia contra o parceiro, contra um amigo. A voz da mulher, ela precisa ser validada. É muito importante isso que você apontou, Heitor, porque vai trazer mais segurança para a mulher que precisa falar, né? Então, se tem os amigos aí, ou família, que ouve um relato sobre uma mulher que está passando por um abuso, passando por um problema difícil, ouçam, né? Ouçam, validem essa mulher, dê apoio para ela, porque isso vai fazer muita diferença na vida dela. Tem muitas mulheres que não se abrem por medo, por vergonha, por não ser validada. Parece que vai sendo um ciclo vicioso tudo isso, né? Porque muitas das vezes essa mulher é mãe e esse casal faz tudo na frente dessas crianças, né? Brigas e tudo mais. E aí, essas crianças que conviveram com essas agressões, como que vai ser a vida adulta delas? Muito difícil. Também, Nath,
a gente pode, na análise, a gente traz isso, como foi a infância da criança, esse agressor, como foi a vida dele também. Muitas vezes a gente acaba, até os 7, 8 anos, a fase principal ali da criança, onde ela armazena no seu inconsciente tudo aquilo que ela viveu ali. Então, muitas vezes vai vivendo padrões repetitivos. Por exemplo, um agressor, ele pode ter sofrido uma agressão quando criança. Isso não justifica o ato dele, mas faz a gente entender um pouco. Agora, os pais que brigam na frente das crianças, com certeza, essa criança, na hora que ela crescer, vai refletir na vida adulta dela, sendo, de repente, uma pessoa insegura, uma pessoa que não consegue se impor, ou ter relacionamentos frustrados, porque ele vai repetir o padrão dos pais, então ele vai querer um relacionamento que seja conturbado no seu inconsciente. Então isso é muito importante. Os pais, eles devem evitar. Às vezes eles ficam juntos pensando que vai ser o bem para a criança, mas nessa confusão acaba trazendo muitos traumas. Nós estamos conversando com a psicanalista Daniele Vidotto sobre os números de violência contra a mulher e a observação da sociedade sobre um tema tão importante e infelizmente recorrente nos últimos anos. Daniele, recentemente a gente percebe uma preocupação de discutir o tema na sociedade, seja através dos meios jornalísticos, como nós estamos fazendo aqui agora, seja também através da arte contando histórias reais. Recentemente, por exemplo, foram lançados 2 produtos a respeito da história de Ângela Diniz. Tem uma série no Prime Video, tem um filme que também está disponível na HBO Max, a respeito da história da socialite que foi assassinada nos anos 70 por um companheiro, por um marido, que usou como justificativa o que a lei previa na época, a legítima defesa da honra, que era o homem se sentir ofendido e ter o direito de matar a mulher por ele entender que a honra dele merecia essa legítima defesa. Cenas que a gente olha e parecem tão distantes, mas que são agora, dos anos 70, dos anos 80, ou seja, de uma sociedade que ainda está entendendo o papel do homem, o papel da mulher e os direitos iguais. Você acredita que lançamentos de séries, debates sobre o tema, cartilha como essa que o Poder Judiciário está lançando, podem fazer com que as próximas gerações venham com uma mentalidade diferente do que a gente tem de hoje para trás? Eu acredito que sim, mas eu acredito que é muito além. A gente precisa trazer com mais propriedade esses assuntos, falar muito mais nos canais, que a gente precisa orientar essas mulheres para ter uma vida muito mais consciente. Você falou agora desse caso, mas há 2 meses atrás, eu não lembro qual estado que foi, mas um homem, ele matou a sua esposa com arma branca e a palavra dele foi exatamente essa. Ela sujou a minha honra. Ela me humilhou. Então eu precisei fazer isso. Então ele culpou ela. Então, a lei mudou a mentalidade, não. A mentalidade não, exatamente. Você está falando de algo que aconteceu em 1970. Então, diariamente a gente vê esses casos com muita frequência. E eu acho que, igual esse programa, isso que a gente está fazendo aqui hoje, e também documentários, traz à tona os pontos em que a mulher pode ter insights e se conectar e falar, olha, eu estou precisando de ajuda, o meu relacionamento está muito parecido com aquilo que eles estão falando e eu preciso tomar uma atitude. Porque
A gente estava falando semana passada, na Band de Mulher, né? Sobre o caso do Dado Dona Bela. E é muito parecido, assim. Ele se justifica das agressões que ele faz, mas essas agressões, a gente, graças a Deus, não viu nada sobre isso com ele, né? Mas essas agressões recorrentes podem virar numa tragédia. Então, é isso. Começa nos pequenos sinais, em uma agressão verbal, tá? Que muitas vezes a mulher não consegue provar, mas fere ela muito. Então, ela tem uma agressão verbal dentro de casa, ela tem uma pessoa que manipula ela o tempo inteiro, onde ela não consegue ser ela. E aí chega a agressão física e chega a um ponto de um... Então, se você não está feliz no seu relacionamento, ou se acontece alguma dessas fases aí de você se sentir controlada, tome uma atitude, porque ainda dá tempo. Muitas vezes as mulheres não têm coragem, porque de repente acha que, mas eu tô com um filho, já estou velha, já tenho 40 e poucos anos, e eu tô com um filho, o que eu vou fazer da minha vida? Que homem que vai me aceitar com filho? Entra a pressão social, né? E aí não sai desse lugar. Mas eu digo, mulher, que existe uma vida lá fora e uma vida que você merece e que você deve viver. Basta a sua coragem, a sua atitude. E para isso temos, né? Eu, por exemplo, como apoio, tem outras terapeutas, tem outras pessoas. Procure uma rede de apoio, porque isso é muito importante. Muitas mulheres, eu acredito que são pautadas na seguinte frase: mas ele vai mudar. Realmente, pode existir uma mudança? Olha, eu digo que todo mundo pode mudar. O que não pode é eu mudar o outro. A mulher, por ter essa... ela nasce já querendo resolver tudo, né? Ela é ensinada isso desde pequena, que você precisa dar conta de tudo. Então, ela já tem essa Mulher Maravilha dentro dela. Então, guerreira, né? Então, ela precisa cuidar de casa, do marido, do trabalho, dos filhos. E ela acha que ela vai conseguir mudar o parceiro. Infelizmente, a gente não consegue mudar o outro. A gente só consegue mudar aquilo que a gente tem o poder, né? Que é sobre nós. Sobre o outro, não. Eu acredito que o outro possa mudar, sim, se ele identificar alguns pontos que ele precisa mudar. O primeiro passo é ele identificar. Ele identifica? Ok. Então, agora, ele vai começar um processo e ele pode mudar, sim. Então, pessoas... às vezes, eu até... recebo uns haters, porque fala que homem não muda. Eu digo que homem muda sim. O homem que trai, ele traiu na outra relação, ele vai me trair? Ele pode mudar. Se ele identificar que essa traição foi algo ruim e que agora ele é um homem diferente, ele precisa mudar esse ponto nele. Mas, infelizmente, mudar o outro, nós não temos poder sobre o outro. Nós não mudamos. E ele só vai mudar se ele quiser. Um dos caminhos para quem precisa pedir ajuda é a Central de Atendimento à Mulher, que é o telefone 180. Esse telefone ele é gratuito, tem atendimento 24 horas por dia e ali você pode receber orientações sobre leis, sobre o direito das mulheres, os serviços da rede de atendimento, como a Casa da Mulher Brasileira, os centros de referências, as delegacias de atendimento à mulher, as defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres, entre outras instituições. Ali você passa a saber o seu direito legal. Mas nem sempre, Daniele, é fácil dar esse passo e pensar, vou ligar para uma autoridade, vou registrar um boletim de ocorrência contra
o pai dos meus filhos, contra o homem com quem eu estou junto há tantos e tantos anos. Uma vez a mulher entendendo, por exemplo, agora nessa entrevista, que ela está num cenário de violência, que ela está num lugar que pode desencadear para algo ainda mais grave, mas não se sentindo segura para dar esse primeiro passo, de ligar já para uma delegacia ou de ligar para a central de atendimento à mulher. Qual é a orientação que você traz? Qual é o caminho para, dentro daquela realidade dela, dar um primeiro passo para sair dessa cena de violência? Então, por isso que eu digo que a rede de apoio é muito importante nesses casos. Porque muitas vezes a mulher ela se sente insegura, ela fica com medo. E ela não tem, às vezes, certeza daquilo que ela está vivendo. Por mais que conscientemente ela tenha, ela saiba, no inconsciente dela gera dúvidas. E muito por causa da manipulação. Entra aquele ponto que você citou agora. Ele manipula e ele faz você se sentir culpada. Então, eu só agi dessa forma porque você fez isso, porque você fez aquilo. Mas nada justifica uma agressão. Nesse ponto, a rede de apoio é muito importante, é o principal. A rede de apoio pode ser uma pessoa... um psicólogo, uma psicanalista, pode sim ser uma rede de apoio, onde vai orientar da melhor forma. E esses canais são muito importantes para quem precisa tomar essa atitude. Agora, se colocando em primeiro lugar, eu acho que esse é o ponto principal que eu posso trazer diante dessa pergunta que você me fez, se coloque em primeiro lugar e acredite que você pode viver uma vida diferente, você não precisa viver esse ciclo. Então, tenha coragem de ligar, de buscar a rede de apoio, não tenha vergonha de falar sobre o caso, porque se você vai ser validada em algum momento. Você pode não ser a primeira ou a segunda, mas tente, que você vai ser validada com certeza e vai mudar essa realidade. O poder da mudança está nas suas mãos, é sua. Nós conversamos com a psicanalista Daniele Vidotto falando sobre os casos de violência doméstica no Brasil, e quem quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse seu estudo, como é que pode seguir você e encontrar nas redes sociais, Daniele? Os meus canais, tanto Facebook como Instagram, é @Daniele Vidotto. Daniele com I e Vidotto com 2 T's. Posso deixar meu telefone? Fique à vontade. Também, se você quiser me chamar no WhatsApp, eu faço atendimentos, o 019 98281 5999. Nós conversamos com a psicanalista Daniele Vidotto aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo, e na volta, hoje tem a leitura de um pedido de cassação contra um vereador na Câmara Municipal de Campinas, justamente por uma denúncia de agressão por parte da namorada dele. Denúncia que foi feita na semana passada, nós contamos aqui no Manhã Bandeirantes, e hoje a abertura de uma comissão processante vai ser analisada pela Câmara Municipal para entender se há elementos para essa investigação prosseguir ou não. O intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos na programação da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Os participantes que perderam a aplicação de 1 ou 2 dias de provas do Enem, afetados por problemas logísticos, desastres naturais ou doenças infecto-contagiosas, poderão solicitar a reaplicação do exame a partir desta segunda-feira até meio-dia da próxima sexta-feira, dia 21, no horário de Brasília. Como solicitar? Você faz assim: a solicitação deverá ser feita por meio da página do participante no site do INEP, com o login de acesso
acesso pela plataforma gov.br. Para a análise, o participante deverá inserir um documento legível em língua portuguesa que comprove a condição que motiva a solicitação de atendimento, com data que contemple o dia perdido de aplicação do Enem em 2025. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal vai marcar 11 horas da manhã. É hora de eu conversar com você que está aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, abrindo a sua semana com informação e prestação de serviços. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com o hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e nas nossas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso aos cuidados de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações sobre o Plano Vital do Saúde e Beneficência, você pode ligar agora para o telefone DDD 19, aqui de Campinas,
3500-1500. 3500-1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã e mais 1 minuto. Hoje, dia 17 de novembro de 2025. E tem aniversariante aqui nos nossos estúdios. Walter Sena, em nome de toda a nossa equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em nome do time de jornalismo que você é o nosso capitão, o nosso técnico. Meus parabéns em nome de toda a nossa equipe, muitos anos de felicidade, muitas alegrias, como diz Carlos Batista, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Bom dia para você, aniversariante Sena. Obrigado, Heitor, obrigado a todos, né? Nath, bom dia. Bom dia. Bom dia, meninos da técnica. Estamos aí, né? Completando mais uma primavera, como diziam meus avós. É bom. Depois dessa puxada de saco, eu já vou emendar o boleto para um aumento. Mas não, a pergunta que fica é: quantos anos, Walter Sena, ou você é daqueles que foge da idade? Não fujo, 60. Olha, redondo? Redondo, com corpinho de 59. Boa. Jogando futebol, muitos bola. Drinks, não é? Estamos aí. 60 anos de idade. 60. Oficialmente idoso. Ai, é mesmo? Já preparando para tirar. Vai ser hoje à tarde. Hoje à tarde. Tem que aproveitar. Tem direito agora a estacionamento preferencial e tudo mais. Aproveita, já faz um joguinho hoje também, joga no Jacaré, tá, Sena? Jacaré? É pra aproveitar a dezena que vai que, né? 60... Mas qual que é? Ah, 60 é a 60 dezena. é o Jacaré. É o grupo do Jacaré? É o grupo do Jacaré. Vamos que trabalhar é o grupo... nisso. Claro, falando de maneira apenas fictícia, porque o jogo do bicho não existe. Não, e assim, eu creio que você esteja se referindo a um bilhete da Loteria Federal. Loteria Federal, o oficial da Caixa Econômica Federal, que coloca os bichinhos ali como se ninguém soubesse do que a gente tá falando. Agora são 11 horas e 3 minutos. Nesse final de semana saiu o Exame Nacional do Ensino Médio, ou a segunda etapa do Enem 2025. O Enem, que nesta edição apresentou uma taxa de 30% de abstenção e que terá novidade a partir de 2026. Sim, mal terminamos o Exame Nacional do Ensino Médio 2025, ainda não tem o gabarito que será divulgado quinta-feira agora, dia 20 de novembro. Atenção você que fez o Enem, atenção você papai, mamãe, vovô, avó de um estudante dessa etapa importante da nossa vida. Quinta-feira tem o gabarito da segunda prova do Enem. Isso foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Mas não foi só disso que ele tratou na entrevista coletiva após Enem, não, Nath Luquez. O Enem 2026 vai servir como certificação de conclusão do ensino médio. O governo ainda estuda aplicar esse exame em países do Mercosul. As declarações foram feitas durante uma entrevista coletiva de balanço preliminar da edição de 2025. Segundo o ministro, a prova desse ano transcorreu com tranquilidade, com poucos incidentes registrados. A mudança prevista para 2026 transformaria o Enem, hoje uma avaliação geral, também em um instrumento formal de certificação. O presidente do INEP, Manuel Palacios, afirmou que o exame passaria a funcionar como referência para avaliar a formação dos alunos do ensino médio. Camilo informou ainda ter solicitado ao INEP um estudo para levar o Enem para cidades do Mercosul, como Montevidéu, Assunção e Buenos Aires. A aplicação seria voltada tanto a brasileiros no exterior, quanto a estrangeiros interessados em ingressar no ensino superior brasileiro. A proposta afirmou buscar abrir as novas universidades para alunos também desses países. Ainda há o período de reaplicação também para o Enem. Começa nesta segunda-feira e vai até sexta para quem perdeu a prova 2025 para pedir a reaplicação. Mas quem tem direito a fazer esse pedido? Quem foi afetado por problemas logísticos ou teve uma doença listada no edital. A reaplicação está marcada para os dias 16 e 17 de dezembro. O pedido e o envio do documento devem ser feitos somente pela página do participante. Que doenças são essas que podem fazer com que o participante peça a reaplicação?
fazer a prova numa nova data. Tuberculose, influenza A, influenza B, sarampo e Covid-19. Problemas logísticos que podem fazer com que o estudante peça reaplicação. Desastres naturais, falta de energia elétrica ou erro na execução da prova. Além disso, 106 estudantes de Rio Bonito do Iguaçu, aquela cidade do Paraná que foi atingida por um tornado, estão já com a reaplicação garantida. Eles já vão fazer a prova nos dias 16 e 17 de dezembro. Os estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, vão fazer as provas do Enem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Motivo? A realização da COP30, que continua lá no norte do país e, neste momento, inclusive, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está se apresentando em um dos painéis falando sobre a proteção das florestas como um caminho para também proteger as pessoas. Vamos ouvir um trechinho do que diz o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ao vivo na COP30, cobertura completa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. Essa data está logo ali, mas os dados mostram que a capacidade renovável hoje ainda é a metade do que seria necessária para alcançar a meta. Na mesma linha, o compromisso de Belém ambiciona quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035 e 25 países já se juntaram ao esforço. Na erradicação do desmatamento ilegal, já reduzimos no Brasil o desmatamento em 50%, mas temos que fazer mais. Ideias inovadoras, como o TFFF, podem contribuir concretamente para chegar ao objetivo. TFFF é a sigla em inglês para Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa financeira multinacional voltada para a conservação e restauração das florestas tropicais, um dos temas que a Nath Luquezzi conversou na última semana com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Essa é a última semana, segunda e última semana da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém do Pará, com a expectativa de decisões políticas importantes. O que a gente mais tem visto, Walter Sena, são manifestações de grupos indígenas e ativistas que se uniram hoje, mais uma vez, em Belém do Pará. Nesta segunda-feira acontece a Marcha Global Indígena pelo Clima, que já percorreu ruas em Belém, meio à programação de hoje, com a presença também do vice-presidente Geraldo Alckmin. O evento marca o Dia dos Povos Indígenas na COP30, uma manifestação a favor do debate climático e da preservação de territórios tradicionais. Qual a sensação que te passa até aqui da COP30, Walter Sena, em que decisões políticas estão sendo discutidas, nem todas elas vindo a público, e com grupos que o presidente Lula talvez imaginasse que estariam jogando junto com o governo no momento em que o Brasil quer vender para o mundo a imagem de que aqui nós estamos fazendo a nossa parte. E aí grupos indígenas, ativistas sociais vão lá para cutucar a ferida e falar: governo, você está falando muito e fazendo pouco na prática. Como é que você está enxergando essa COP30 até aqui? É um problema, viu, Heitor, para discorrer sobre um assunto desse, porque tem aquela politização que a gente fala sempre, todo assunto no Brasil é politizado, tem um grupo que acha que está sendo um sucesso global, e tem um grupo achando que flopou, que foi um fracasso. Objetivamente, na minha opinião, essa conferência, ela não tem diferença das demais que foram feitas até agora, seja no Brasil, desde a Eco 92 até o restante, que foi feito em vários países. É muito blá 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 e pouca atitude objetiva, prática, para resolver essa situação. Você vê que os países que mais poluem no planeta estão fora, não estão nem aí, assina-se acordo e o acordo não é levado em conta, ninguém está nem aí. O que no fim das contas é levado pelos países é a economia. Então você vê a China, por exemplo, que é líder mundial de fabricação de carros elétricos, mas lá
a energia é tocada a carvão. Então, quer dizer, é o país que mais polui exportando carro elétrico para todo mundo. A Alemanha, a mesma coisa, tem uma frota enorme de carros elétricos que a gente indiretamente coloca também, que é movido a carvão. Porque quando você põe o veículo na tomada para carregar o veículo elétrico com aquela tal energia limpa, aquela eletricidade gerada naquela tomada é pela usina, né, de carvão ou usina a óleo diesel. Então, realmente, para quem analisa sem paixões essa questão, verifica que é muito blá blá blá. E não é só a COP, né? Infelizmente, quando o político discute qualquer coisa, seja no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, para discutir projetos metropolitanos, seja uma plenária estadual, seja uma plenária nacional, ou no caso dessa, uma plenária mundial, é muito blá 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 e pouca ação concreta. Infelizmente, é difícil. Um dos temas discutidos na COP30 é a arborização das cidades de médio e grande porte. Como árvores plantadas em locais estratégicos podem diminuir o impacto das altas temperaturas a partir do aquecimento global. A Roberta Scherer conversou com a Renata Rudiero, que é presidente do Instituto Motiva, e com representantes da sociedade, direto em Belém do Pará. E se lá já há uma discussão sobre isso no meio da floresta amazônica, imagine aqui pra gente nos grandes centros urbanos do estado de São Paulo. Repensar as cidades tem sido um tema recorrente na COP30. Durante o painel Coalizão dos Transportes, uma aliança que reúne mais de 120 entidades, a discussão foi sobre como reduzir em até 70% as emissões do setor até 2050. O transporte representa a maior parte das emissões nas cidades, então repensar a mobilidade urbana, né, é parte fundamental da gente repensar nosso futuro, da gente repensar nossas cidades, da gente repensar nossa dinâmica de vida. Repensar as cidades. E olhando para a sua rua, quantas árvores tem por aí? Cada dia com menos árvores. Na nossa infância, essa rua aqui era toda arvorizada e tal, e hoje em dia a gente não vê mais. Saindo da sua casa, quantas árvores você encontra? Nenhuma. Segundo um levantamento do IBGE, Belém é a 6ª capital com menos árvores no perímetro urbano. Só 44% da população tem pelo menos uma no entorno de casa. Durante a conferência, o Brasil anunciou um plano para aumentar a arborização em áreas urbanas. O Plano Nacional de Arborização quer aumentar de 45% para 65% o número de moradores que vivem em áreas com ao menos 3 árvores perto de suas casas. A ideia é expandir 360 mil hectares de áreas verdes nas cidades até 2045. Quando você tem muita árvore, as árvores removem 20% a 30% dos poluentes. Melhora a qualidade do ar, a temperatura cai muito, 5, 6 graus a menos, mais umidade. Outra vantagem é o aumento da absorção da água da chuva. Dos eventos climáticos extremos, o que mais leva a mortes não são as chuvas, que causam deslizamentos, inundações, enxurradas, alagamentos, não. São as ondas de calor. Muitas árvores vai melhorar a qualidade ambiental de todas as cidades brasileiras. Agora, o estudo tem que ser feito com base na característica daquela árvore, no quanto ela tem potencial de crescer, no impacto que ela tem para a vizinhança, porque senão ela se torna um problema. Problema esse que já transformou-se em tragédia em algumas situações em Campinas, caso da queda da figueira branca no Bosque do Jequitibás, caso da queda do eucalipto dentro da Lagoa do Taquaral. E neste momento, Nath Luquezzi, tem inclusive avenida importante interditada para remoção de árvore. Conta pra gente onde é que tá acontecendo tudo isso. A INDEC então fará amanhã, terça-feira. É amanhã, perdão. Amanhã, terça-feira, dia 18 de novembro, mas é bom porque a gente já se programa um bloqueio viário em um trecho da Benjamin Constant, no centro de Campinas. A ação é necessária para manejo de arborização e a interdição será no período desde as 8h30 da manhã até as 4 da tarde. O trecho bloqueado da via será entre a rua Barão de Parnaíba até a Avenida Elix da Cunha, ao lado do acesso para o complexo viário Joá Penteado.
Uma árvore da espécie Ficus benjamina foi queimada e está instável, com risco de queda, e por isso ela vai precisar ser suprimida. Também haverá bloqueios na Avenida Benjamin Constant, na faixa da direita, entre a Avenida Andrade Neves até a Barão de Parnaíba, e no acesso da Barão de Parnaíba para Benjamin Constant. A INDEC programou uma rota de desvio, o trajeto pelo túnel Joá Penteado, sentido centro-bairro, Avenida Rui de Almeida Barbosa, centro-bairro, o retorno Rui de Almeida Barbosa do bairro ao centro e Joá Penteado. Agentes da mobilidade urbana estarão por lá. Agradecendo a participação dos nossos ouvintes, vamos trazer algumas das opiniões de quem está conosco pelo nosso WhatsApp 19971021493. A Fátima Andrade de Campinas ainda falando sobre cuidados com a cidade, desejando bom dia a todos nós, um ótimo dia para você, Fátima. Sobre o centro de Campinas, onde foram registrados 2 furtos na mesma madrugada em uma loja que vende camisetas, bonés, roupas e diferentes estilos, ela propõe o seguinte aqui: os vereadores, em dupla, sem assessores, deveriam andar pela 13 de maio, da Francisco Glicério até a Senador Saraiva e seguir ali pelas travessas ali, na Regente Feijó, na Ernesto Quilman, entre a 13 e a Campos Sales, para que eles sentissem na pele a dificuldade de caminhar sem tropeçar neste pequeno percurso, piso solto e quebrado. Você sabe, Sena, que no Brasil, gente, todas as tardes, noites aqui na tela da Band, a gente sempre pisca imagens ao vivo da região central de Campinas, trechos movimentados de trânsito, e a gente tem acompanhado bastante a 13 de maio nessa época de fim de ano, porque tem aumento de comércio, tem a necessidade também do aumento de policiamento. Então a gente está sempre monitorando para ver se tem viatura da Guarda Municipal, da Polícia Militar passando. E tem. Mas sabe o que tem também no centro? Bem ali, próximo a uma loja, próximo onde era Lojas Americanas ali. Eu não sei o que tem ali no local hoje. Acho que mudou ali também. Era esquina Magazine para naquela região lá? Tinha isso, ali naquela região, depois da Catedral. Tem um cone que tá ali num espaço que é bem no meio da 13 de maio e tá quebrada aquela grelha aqui, aquela grade usada para absorver a água da chuva, para não deixar empoçar. E tem um cone que tá ali faz uns 10 dias mais ou menos. E a gente tá monitorando e olhando, olha, não mexeram ali ainda. Nossa. São obras simples que às vezes a gente pensa, por que as pessoas não vão no centro? E aí, de dentro de um escritório, de dentro de um gabinete, o político fica tentando encontrar soluções, é o e-commerce, é isso, é pipipi, papapá, papapá. Às vezes é porque a pessoa não consegue andar direito no centro da cidade, pelo cheiro de urina, pelas pedras que estão soltas, pela falta de um espaço mínimo ali com cobertura, com banheiro limpo. Então essa ideia de vereador caminhar pela cidade deveria ser o básico das nossas autoridades. Mas eu acho que tem vereador que se soltar ele da Câmara Municipal e falar chega sozinho na 13 de maio, tem vereador que não consegue. É verdade. E aí a gente tem que colocar também na conta os secretários das áreas, né? E o glorioso prefeito da cidade também. Ali eu não tenho outra palavra, o piso da 13 de maio é uma vergonha. Realmente, ele começou com a prefeita Isalene Tiene, que resolveu reformar o piso da 13 de maio, lá no início dos anos 2000, e deixou tudo esburacado, com a terra, abriu buracos ali, o mandato dela terminou e não resolveu a obra. Aí veio o prefeito Hélio de Oliveira Santos, veio na sequência, ele resolveu aquilo, fez o piso, mas, ao que tudo indica, o piso não foi de boa qualidade, porque realmente despedaçou inteiro. Você pisa, quando chove, você pisa, as pedras estão soltas, você pisa, ela joga água no cidadão. Quando a pessoa não tropeça, né? Então tem buracos, tem alguns buracos ali também, eu não sei porque cargas d'água foi criado. Uma criança que põe o pé ali, ela quebra o pé, ela quebra o tornozelo. Então, ali é realmente um problema nevrálgico que já passa ano, estou falando de Isalene no início dos anos 2000. Eu estou falando do Hélio, o Hélio ficou 8 anos, depois veio o Jonas, ficou 8 anos, nós estamos no segundo mandato do Dário e continua essa papagaiada lá no centro da cidade. Então é um problema. Anteriormente a gente falava de árvores, né?
Pô, não precisa uma conferência mundial para falar que é importante plantar árvore na cidade, pelo amor de Deus. E o não desmatamento, né? Então, uma das diferenças importantes e visuais entre um bairro rico e um bairro mais pobre é justamente a arborização. Você vê que os bairros considerados nobres, seja em Campinas, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar, tem árvore, tem arborização, tem vias largas, tem canteiros, tem aquela coisa toda. Parque por perto. E no caso de bairros mais periféricos, onde existe menos a presença do Estado, da Prefeitura, etc., não tem muita arborização. Agora, tem algumas coisas que podem ser feitas também pelos próprios moradores, né? Você vê, por exemplo, o bairro Vila Costa e Silva, que é um bairro que eu conheço, que eu morei lá décadas, que é um bairro de periferia, né, na região norte da cidade. Ele tem uma boa arborização porque o próprio morador plantou árvore. O próprio morador pegou os terrenos baldios, que no passado esses bairros populares tinham áreas, né, de terrenos baldios, e criou-se lá praças, plantou árvores. Mas aí, infelizmente, algumas praças que tinham, a prefeitura foi lá e vendeu para a iniciativa privada e construiu-se mais concreto. Então tem lá prédio, tem, sei lá, igreja, e deixou a situação menos arborizada do que poderia. Então é uma questão da prefeitura, de logística, de incentivar, do viveiro municipal conseguir distribuir mudas, mas a população tem que fazer a sua parte também. Dr. Hélio de Oliveira Santos, que é o novo filiado ao PSDB. Foi anunciado num vídeo ao lado do presidente nacional da sigla, Aécio Neves, deputado federal em Brasília. Ele esteve na sede nacional do PSDB para articular uma reconstrução para as eleições de 2026. Lembrando que Campinas teve como deputado eleito pelo PSDB Carlos Sampaio, que hoje não está mais no quadro do PSDB. O PSDB de Campinas, que já teve nomes fortes, está, assim como o PSDB nacional, sumindo do cenário político, e a expectativa é que Dr. Hélio seja um nome para a candidatura a deputado federal do ano que vem. E já tem até, pela própria conversa de Aécio Neves, qual será a bandeira. Ele vai relembrar que foi o responsável pelo investimento no Hospital Ouro Verde, pela construção de nave-mãe, pela obra no túnel Joá Penteado, pela nova rodoviária. Mas acho que ele não vai querer lembrar do processo político, da cassação, das denúncias de corrupção do governo dele, que o campineiro certamente não esquece. Mostrando que na política tudo é questão de tempo para que aquele que hoje é tratado como esse não ganha eleição para nada, amanhã pode se tornar, por que não, um nome competitivo num partido que era oposição. Porque Dr. Hélio ganhou uma eleição contra Carlos Sampaio. Ele pelo PDT, Carlos Sampaio pelo PSDB. Então, no fim das contas, Walter Sena, quem hoje parece politicamente morto, amanhã pode reaparecer nos braços de uma sigla forte, como ainda é o PSDB. Isso é secular no Brasil, viu? Aqueles políticos que você tem vários, né? Esse aí já não volta mais, não sei o que, daqui a pouco volta. E ele está sendo esperto dessa vez, que ele tentou algumas vezes a eleição, voltar à prefeitura no executivo. Isso definitivamente está fora de questão, né? Porque o eleitor pro executivo não esquece algumas coisas. No legislativo é diferente. Eu até diria que ele tem boas chances de voltar como deputado, que é uma coisa de... Isso aconteceu com o Collor, por exemplo. O Collor, se ele tentasse voltar à presidência da República, sem chance. Mas ele tentou lá no Legislativo, né, como senador, e conseguiu voltar. Paulo Maluf fez muito isso. Maluf, uma série... Porque daí no Legislativo, além da questão de que alguns eleitores vão lá e nem se lembram em quem votou, tem a questão da eleição proporcional, que é uma regra muito complexa, muito difícil, onde o eleitor anota o número de um candidato e acaba elegendo outro. Porque daí a cadeira vai ser ocupada pelo conjunto de votos e pega aquele candidato que teve o maior número de votos naquele partido ou naquela federação. Mas ele necessariamente não conseguiu o voto suficiente para pegar a cadeira. Mas aí, como ele foi o mais votado do partido, soma-se os outros candidatos, e aí você votou no outro, mas elegeu aquele que estava na ponta. Então é uma coisa complexa e acaba favorecendo essas pessoas mais conhecidas, né? 11h25, para a gente fechar aqui também com o noticiário político de Campinas, a Câmara Municipal foi
protocolado, recebeu um protocolo de um pedido de instauração de comissão processante contra o vereador Otto Alejandro do PL. O objetivo do requerimento é apurar a eventual prática de quebra de decoro parlamentar por parte do legislador, em função do quê? Da denúncia feita e registrada num boletim de ocorrência na primeira Delegacia de Defesa da Mulher. A vítima, mulher de 26 anos, namorada do parlamentar, relatou à polícia ter sofrido agressões verbais e físicas, além de ter sido ameaçada pelo vereador em uma cena registrada no começo de novembro em um apartamento no centro da cidade. A namorada contou em depoimento que o relacionamento dura 1 ano e meio, mais ou menos, e que as discussões são frequentes e motivadas pelo vereador ingerir bebidas alcoólicas, o que o deixa alterado. A denúncia ainda detalha que durante a última briga, o vereador teria entrado na residência dela, quebrado objetos e levado uma televisão. A vítima cita ainda, e nós vamos poupar o nome dela, que o vereador teria danificado o vidro traseiro de um ônibus de viagem no dia 13 de julho desse ano. Isso é um assunto que também se tornou público. O que é que vai acontecer hoje? Primeiro, o processo passa por uma análise na Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal para entender se há legitimidade nesse processo. Se for aprovado do ponto de vista legal, ele é o primeiro assunto da pauta na noite de hoje. E aí os vereadores precisam dar a cara a tapa, votar nominalmente se são a favor ou contra a abertura de uma investigação contra o colega parlamentar. E o que diz o vereador do PL, Otto Alejandro, Nath Luquez? Em nota enviada pela assessoria de imprensa do vereador, o parlamentar afirmou que não cometeu nenhum tipo de crime nem agressão. O vereador também declarou que não foi notificado judicialmente de nada e tem certeza que foi um equívoco e que ele demonstrará no momento oportuno. A assessoria informou que as redes sociais do parlamentar estão suspensas por escolha pessoal. Nossas equipes estão tentando entrar em contato com o PL de Campinas e também com a mulher que acusa o namorado, mas ainda não obtivemos retorno. Amanhã nós vamos trazer para você o resultado desta sessão de hoje na Câmara Municipal de Campinas, agradecendo aos ouvintes Adriano Vermelho, agradecendo ao DJ Ale, agradecendo também ao Oliveira Fernandes, que está conosco aqui. Eu acho que é o Alexandro, morador do centro, também está com a gente. Tem mensagem do Edson Elias, do Paulo Neves, do Tandy Negrão, do Edivalmir Massa e a todos que 1h30 da tarde estarão na tela da Band acompanhando Nath Luquezzi. Hoje, ao lado de Tiago Dantas, exatamente, no Band Mulher, com quais atrações abrindo bem a semana na tela da Band, Nath? Hoje nós vamos falar sobre cirurgias plásticas, o verão tá aí, vamos também falar um pouquinho sobre o crescimento e a procura e como que a sociedade brasileira, né, de cirurgiões tem visto isso. Nós vamos falar também com um treinador, um adestrador, porque finalzão de ano os cachorrinhos ficam malucos e a gente vai trazer algumas soluções para eles não ficarem doidos com os fogos e, claro, os babados do mundo dos famosos. Eu espero você às 1h30 da tarde. Aniversariante Walter Senna, 10:07 da noite, comemora mais um ano de vida, levando informação para você no Band Cidade. Bom trabalho e aguardamos o bolo na redação, Senna. Já está lá. Se você não correr, não vai pegar nada. Obrigado, viu, Heitor? Bom dia a todos. Obrigado, Nath. Bom dia. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda